Olá. Bom, pessoal, nós até agora estudamos uma parte um pouco mais técnica, né? E eu pretendo entrar agora numa parte um pouco mais teórica da economia, tá bom? Mas vamos fazer um apanhado aí para vocês conseguirem entender a ligação entre a parte técnica e teórica, tá legal? Bom, a gente começou falando da estrutura do balanço patrimonial, que nada mais é entender tecnicamente a empresa, o ativo, o passivo, para ver se a empresa tem condições de investimento, tem sobra de valor a curto prazo, ou se a empresa tem que fazer empréstimo para investir e assim por diante. Do modo geral, foi assim que a gente aprendeu analisando balanço, né? E a gente falou sobre a parte do ciclo de caixa, né? Conversão de caixa, que é analisar o caixa da empresa, entender os créditos que eu tenho para receber com o fornecedor, né? O tempo que eu tenho de produção, ou o tempo que o dinheiro fica um pouco parado na mão da gente, a parte final de crédito, o tempo que eu tenho para receber esses valores. Então, aí, esse período em que o prazo que eu tenho para começar a pagar os fornecedores, o prazo que eu tenho que eu dou de prazo para o cliente me pagar, né? E o prazo que eu tenho para pagar os meus, desculpa, para receber dos meus clientes, né? A soma desses prazos é que gera o meu ciclo de caixa. Então eu entendo, o momento que eu tenho que começar a desembolsar é quando eu tenho que começar a pagar o fornecedor, né? E o momento que eu vou começar a receber é quando acaba o prazo que eu dou para os meus clientes me pagarem, tá bom? E ainda nesse meio tem aquele tempo de inatividade, que é o meu tempo, às vezes, de produção, o tempo que eu estou executando o serviço, para chegar aí no. Aí eu fecho o meu ciclo de caixa, tá bom? A gente falou a parte de administração do capital de giro, então quer dizer, tendo esse ciclo de caixa, sabendo o período em que eu preciso de dinheiro à disposição e que eu não posso ter um retorno, eu tenho que analisar a administração desse capital que eu tenho em mãos, né? Então, se eu, a parte de saída e entrada de dinheiro, aí eu mostrei para vocês aí calcular a taxa interna de retorno, a TIR, né? E mostrei para vocês também calcular a emitir, que é a taxa interna de retorno, considerando a inflação e o reinvestimento do dinheiro, né? E a gente falou um pouquinho sobre, da parte de inflação, porque a inflação afeta esse retorno que a gente vai ter, né? Esse percentual da taxa interna de retorno, tá? E fizemos os nossos cálculos práticos aí, né? Aprendemos a fazer isso no Excel, na 12C. Então, essa é a intenção, tá? Bom, a ideia agora é que o ingrediente a mais que temos aí é a economia do país, né? Então a gente tem que aprender a analisar a economia do país, que a economia do país influencia diretamente nessa tomada de decisão, tá bom? Então nos próximos slides aí vamos dar um foco aí, de falar sobre economia, sobre escassez, sobre produto, né? E eu separei uma videoaula de cada um desses itens aí, peguei na internet e acrescentado com essa videoaula vocês vão conseguir entender a parte teórica aí daqui para frente. Obrigado. Vamos falar agora sobre a contabilidade nacional ou contabilidade social, né? É uma disciplina da ciência contábil que objetiva mensurar os principais agregados macroeconômicos. Trata-se de um sistema contábil que permite a avaliação da atividade econômica, tem o objetivo de mostrar a situação econômica de um país ou de uma região em termos quantitativos. Não deve ser confundida com a contabilidade pública ou governamental, que advém da Lei 4.320 de 64. Também é extensamente estudada por economistas por sua estreita interação com a macroeconomia. Macroeconomia, pessoal, é a economia do país ou de uma região, né? E a contabilidade nacional, social, ela se baseia em quantitativos. Então seria assim, a quantidade de habitantes, a renda per capita, então seria a renda por habitante, é, a, o que o país está exportando, então, e o valor em dinheiro dessa exportação. Então, por exemplo, você está exportando, no caso do Brasil, a gente exporta mais commodities, né? Exporta mais produto agrícola, minério, né?
e importa mais produtos mais industrializados. Isso até dá uma diferença de que a gente acaba dando emprego para fora. Então, quer dizer, ela é muito útil para analisar a macroeconomia, né? Então você analisa os números, o quanto que o país está vendendo e o que o país está vendendo, o quanto o país está comprando, o que ele está comprando, como está a evolução da nossa moeda, então como está a inflação, e então analisa sempre números reais desse país, do modo geral, em se falando da parte de macroeconomia, tá? A contabilidade social se refere à contabilidade de uma região, nação ou grupo de nações e aplica técnicas de diferentes que diferenciam de outros ramos da contabilidade em razão de ter como objetivo o estudo da economia como um todo. Apresenta um conjunto de informações de natureza macroeconômica, sua evolução e sua mensuração através de agregados macroeconômicos. Então existem técnicas específicas para se avaliar os números daquela região, tá? Que é diferente da contabilidade que a gente conhece, tá bom? A contabilidade nacional é um instrumento de mensuração da economia de um país, de um país, formado por um conjunto integrado de equações e contas, fundamentados em conceitos, classificações e normas contábeis internacionalmente aceitas. Então, quer dizer, essa forma de análise dos números, esse sistema de levantamento dos números do país, ele tem uma regra internacional, tem que ser internacionalmente aceito. Por quê? Só assim a gente consegue comparar um país com outro, tá bom? Então, existem levantamentos que são obrigatórios, que sejam feitos e dentro de um período de tempo correto e de uma maneira, de um padrão que se aplica a outros países também, ok? Bom, continuando a nossa explanação aí sobre contabilidade nacional, vamos lá. Contabilidade nacional ou social, né, trata da mensuração da atividade econômica e social em seus múltiplos aspectos. Assim, a contabilidade social apresenta os sistemas contábeis de estatísticas econômicas oficiais e seus instrumentos de análise. Com efeito, deve ser entendida como um sistema contábil que permite a avaliação da atividade econômica em um determinado período. Bom, o que a gente quer dizer aqui, pessoal? Então, são mecanismos estatísticos. Então, não é um achismo, é um cálculo real. Só que esse cálculo tem que ter um período de tempo. Por quê? Porque para você sentir se está, por exemplo, a situação do país num período de um ano pode estar melhorando, mas naquele mês ela está piorando. Então você tem uma tendência de melhora porque, naquele mês ele está ruim, mas no ano passado estava mais ruim ainda, sabe? Então a gente tem que analisar períodos de tempo e comparar um período de tempo com outros períodos. Vamos tentar um exemplo prático, por exemplo. A economia, esse ano no país, ela teve uma piora vertiginosa por causa da pandemia. Tudo bem? A pandemia, a gente entende que está chegando no seu pico aqui no país e imagina que para o próximo mês deva regredir. O que vai acontecer com a economia? Quase que obrigatoriamente a economia vai melhorar. Só que vai melhorar em relação ao tempo atual. Então, quer dizer, nós estamos aqui no mês de junho, então a gente entende que em julho vai melhorar. Vai melhorar em julho em relação a junho. Então tem que ter o período. Aí você olha, isso significa, então esse ano vai bem? Não. É quase que certo que a economia no período já do ano de 2020 vai ser muito pior em relação ao ano de 2019. Mas em julho de 2020 deve ser melhor em relação a junho de 2020. Certo? Por quê? Porque aí é uma previsão, um chute meu, lógico, baseado na situação de que a pandemia deve estar agora chegando no seu pico e a situação deve melhorar.
tá? Então serve como exemplo para a gente sentir, tá? Então são análises estatísticas, mas sempre tem que se considerar um período de tempo. Então a economia ela é volátil, ela não está sempre melhorando, nem sempre piorando. Ela vai estar sempre como subindo e descendo, tá? E às vezes se mantendo num certo padrão, mas nunca é garantido, né? Pode ser afetada por qualquer interferência que possa acontecer no mundo, né? Um problema no petróleo, uma guerra ou, no caso de agora, uma pandemia. Tudo bem? Essa é a ideia de período de tempo, tá bom? Continuando aí, ó. A tarefa fundamental das contas nacionais são classificar uma imensa variedade de agentes, os fluxos econômicos, os estoques de ativos e passivos, num número limitado de categorias essenciais e integrá-las num esquema contábil de forma a obter uma representação completa e clara, ainda que simplificada, do funcionamento da economia. Então analisa-se várias categorias de contas, tá? Vários tipos de situação. Então, analisa-se, por exemplo, a agricultura, a indústria, a importação, a exportação, a distribuição de renda e assim por diante. Ok? Continuando. O esquema contábil das contas nacionais tem uma lógica centrada na ideia de reproduzir os fenômenos essenciais da vida econômica de um país, né? Produção de bens e serviços, geração, alocação e distribuição de renda, consumo e acumulação. Então, perceba-se, analisa a situação geral do país. Então, produção de bens, mas são números mesmo. Quanto que o Brasil está produzindo? Produção agrícola, produção de veículos, quanto que a indústria está produzindo, tá? Qual que é o nível de desemprego, qual que é o nível de emprego, né? Por exemplo, então, serviços, qual a qualidade, a quantidade de serviços que está se prestando, né? Então estamos gerando emprego, tá? Como é que está essa alocação de emprego e desemprego, né? A distribuição de renda, né? Então pela faixa, pela média salarial das pessoas, dá para entender essa distribuição de renda, né? Quanto está o consumo, o quanto que as pessoas estão comprando, o quanto que as pessoas estão deixando de comprar, estão passando a comprar mais, passando a comprar menos, o que está comprando? As pessoas estão poupando mais, estão poupando menos? Tudo isso são números que são palpáveis, possíveis de ser analisado, e aí, a partir desses números, a gente consegue analisar a contabilidade do país, tá bom? Normalmente esses estudos são feitos por empresas, um exemplo aí do IBGE. Ok, pessoal? Essa é a ideia aí. Nós temos aqui um quadro esquemático, uma tabela de recursos e usos, só para ficar um pouco mais visual essa ideia da contabilidade nacional, tá? Então, tabela de recursos de bens e serviços. Então, vamos imaginar que o país tenha a oferta, né? E o que é a oferta? É igual ao quê? A produção que nós temos aqui, produção das nossas atividades, mais a importação. Porque a gente às vezes é obrigado a importar para oferecer. Então A é igual a A1 mais A2. Ok? Aí, bens e serviços, né? O que a gente pode ter aqui? A gente pode ter o consumo intermediário e a demanda final. Quer dizer, como é que está a nossa demanda aqui, né? Como é que está o consumo intermediário, pessoal? É que às vezes a gente pode estar produzindo ativos ou importando para o consumo intermediário. Seria o quê? Vamos imaginar uma indústria, ela consome o tecido, ela tem um consumo intermediário para chegar no bem que ela produz, tá? E tem o produto já pronto. A gente pode importar um produto pronto, ou a gente pode também produzir esse produto final aqui dentro, tá? Então, e aí a demanda final é o que o consumidor usa, né? O bem ou serviço. Aí, às vezes, para gerar essa demanda pode ter um consumo intermediário, que pode ser também a letra C aí, ó, componentes do valor adicionado. Seria os componentes que eu uso para chegar ao meu produto que vai ser demandado pela população, tá?
Porque se eu fabrico um carro, mas para fabricar o carro tem vários subprodutos aí para trás. Tem o aço e assim por diante. Então, às vezes eu posso importar o carro inteiro ou posso importar só algumas peças, tá? Então, analisa-se as duas partes, tá? O consumo do produto e, às vezes, o consumo intermediário, os subprodutos, tá legal? Esse é o estudo que é feito. Então, não é apenas o que as pessoas compram mesmo, tá bom? É tudo que o país consome. A contabilidade é do país. Tudo que o país compra. Então, se ele, o Brasil ele é um país que ele tem um histórico de exportar commodities. O que eu digo? O Brasil ele costuma exportar o aço, né? E exportar o minério de ferro. E aí depois ele compra o carro, né? Então, quer dizer, isso não é muito bom, porque o produto agregado, produto fabricado, produto pronto, ele consome muito mais mão de obra, dá mais emprego. Então, quando a gente importa um carro, a gente está dando muito emprego para o outro país. Quando a gente fabrica aqui, a gente está dando muito emprego aqui dentro, tá bom? Esse exemplo que eu estou dando é meio básico, porque na realidade nós fabricamos muito carro aqui, mas é que ainda tem um detalhe aí que nós não temos. Eu acho que o carro totalmente nacional a gente não tem, normalmente são multinacionais que fabricam aqui dentro, né? Ainda tem mais esse agregado aí, tá? Mas é só para vocês entenderem no modo geral que o que vale é que é tudo que o país está comprando e tudo que o país está vendendo. E o país, ele compra, às vezes, um produto pronto, ou ele compra partes do produto, ou ele compra até os insumos que ele precisa para aquele produto, né? E na hora de vender é a mesma coisa. O Brasil, o que ele mais vende é produto agrícola. Nós somos um país considerado agrícola. Nós temos uma boa exportação devido à agricultura, né? É uma realidade nossa. Mas nós também vendemos produtos manufaturados ou produtos já finalizados. Vendemos muito automóvel para a Argentina, por exemplo, tá? Então, nós também fazemos isso. Então, só para entender. Então, essa tabela, o que que é? Oferta. Tá, o que o país está ofertando? A produção, né? Das suas atividades e mais a importação, tá? Tá bom. E aí o uso de bens e serviços, né? Aí vamos lá. Ele tem o consumo intermediário ou componentes do valor adicionado e a demanda nacional, tá? Então, um é tabela de uso de bens e serviços, outra tabela de recursos de bens e serviços, ok? Esse levantamento, tá? A fonte é o IBGE, então quer dizer, são estudos reais, né? Que são feitos no país no modo geral, que esse instituto faz esse estudo, para entender o quanto que o Brasil está vendendo, o quanto que o Brasil está comprando. Aí a gente consegue analisar na prática como está a economia do país. Bom, tudo que a gente falou agora sobre economia social, economia nacional, foi para entender a macroeconomia, tá? A economia do país, a economia mundial, tudo bem? Vamos à definição. Macroeconomia é uma das divisões da ciência econômica dedicada ao estudo, medida e observação de uma economia regional ou nacional como um todo. A macroeconomia é um dos dois pilares dos estudos da economia, sendo o outro a microeconomia. Beleza? Então, a macroeconomia é estudo de toda uma região, de um país, né? E até do mundo, de um modo geral, tá bom? Já a microeconomia é o seu nicho de negócio, é o nicho que a sua empresa atua, tá bom? Seria aquela microeconomia, ok? A macroeconomia concentra-se no estudo do comportamento agregado de uma economia, ou seja, das principais tendências a partir de processos microeconômicos da economia no que concerne principalmente à produção, à geração de renda, ao uso de recursos, ao comportamento dos preços e ao comércio exterior. Os objetivos da macroeconomia são principalmente o crescimento da economia, o pleno emprego, a estabilidade de preços e o controle inflacionário. Então, vamos lá.
Quando a gente estuda a economia, estuda o comportamento, a contabilidade social, a contabilidade nacional, estuda os números, a gente analisa a economia do país e os economistas tentam manter essa economia no trilho, vai. Qual que é o objetivo do um economista, do governo em si? É o crescimento da economia, é o pleno emprego, a estabilidade de preço, controle de inflação. Esse é o objetivo. Então, se a gente olhar, por exemplo, para o Brasil hoje, a gente sabe que na situação de emprego não está nada bom, né? Mas na parte de controle de preço e inflação está bem, até por esse motivo, né? Na situação que o país está, não tem como você conseguir inflacionar, aumentar preço. Está tendo até deflação, né? Então perceba que a economia, ela nunca é sempre ruim. Ela sempre pode estar ruim de um lado e boa do outro, tá bom? Estamos com problema de emprego, mas estamos com uma inflação controlada. E assim vai, né? Então a ideia, pessoal, fechando aqui, qual que é o objetivo dessa teoria? Tudo está se baseado no investimento, tá? Vou ou não investir? Esse é o momento ou não de se fazer o investimento da empresa. Qual que é a decisão? A gente viu a parte numérica, os cálculos financeiros, onde a gente vai interpretar qual que é o melhor investimento. Beleza. Mas decidir se vai realmente investir, você tem que analisar a economia, tá? Então, esse é o objetivo, tá, pessoal? A gente conseguindo entender como está a economia do país, entender se a economia tem uma tendência de melhora ou não, se está estável, a tendência de piora, se tem uma tendência de inflação, de crescimento de inflação, ou se a inflação vai ficar estabilizada. Isso é uma coisa que a gente não consegue adivinhar, ninguém consegue. Mas quando você pelo menos analisa os números com frieza, vê o histórico, analisa o passado, vê o que está acontecendo no país, olha o comportamento do governo, o comportamento das nossas vendas, das nossas compras, de como que o país está se comportando, você tem uma tendência, você consegue tomar uma decisão de investir ou não. Tá? Esse é o objetivo, essa é a ligação. Obrigado, bom estudo a todos.